Hello, little boys and the little girls. Hoje a gente vai falar sobre preposition, preposição. Deixa o like, tá bom? Deixa o comentário daquilo que você vai achar dessa aula, tá bom? Isso incentiva bastante. Vamos direto para o tópico. Quando a gente fala de preposição, a prova ela pode colocar diversas opções de preposição, tá bom? As preposições são várias, porém as mais conhecidas em inglês são essas três aqui, a A, a B e a C. O que é que você precisa levar em consideração? Essas preposições, elas vão ser usadas em contextos específicos diversos, tá bom? Eu posso até gravar uma aula específica sobre preposição aqui, deixa no comentário se é do teu interesse aprofundar nesse tema. Mas vamos para cá, tá bom? I am data scientist MJSP. Né? Eu sou cientista de dados do Ministério da Justiça de São Paulo. Ok, para preencher a questão, a lacuna da maneira correta. Não dá para colocar o com nem o for, né? O que é para, não faz sentido, né? Então seria eu sou cientista de dados no Ministério da Justiça de São Paulo. Porém, em inglês não tem mudança de gênero as preposições. Então, isso aqui pode ser no, isso também pode ser no, isso também pode ser no. Essas três preposições significam a mesma coisa, só que elas têm um contexto específico no qual elas são usadas. Quando a gente fala de lugares, existe uma ideia para isso, tá bom? Então, um exemplo. Quando a gente usa o in, geralmente a gente usa para falar de algo que está dentro. Por exemplo, in a house. Então, está dentro da casa. Então, in tem a ver com dentro. Essa é a lógica. Ah, professor, deixa eu ver então, dá um outro exemplo. Talvez funcione melhor. Por exemplo, você provavelmente já viu Made in China, não é? Feito na China, né? Produzido na China. Nesse caso aqui, nós estamos usando o in porque é dentro da China que é tudo feito, ok? Quando a gente usa o at, nós usamos de uma coisa específica, tá? Eu vou usar o mesmo substantivo, porém, nesse caso, eu vou ter que especificar, porque esse é o uso do at. Então, por exemplo, na casa eu só usava o in, eu estava falando de dentro da casa. Nesse caso agora, como eu estou falando de uma coisa específica, eu falo yellow house, então não é mais uma casa. Talvez nessa rua tenha 100 casas, 200 casas. Eu estou falando que eu moro numa casa amarela. Então eu especifiquei, eu trouxe uma característica daquela casa. Não é mais uma casa comum, é uma casa amarela. Então se você especificar, você usa o at. Se for dentro de algum lugar, você usa o um. Eu vou usar o mesmo substantivo, tá? Só para você poder entender. On house. Quando a gente usa a preposição on, nós estamos falando em cima, tá bom? Sobre, melhor dizendo, né? Então, sobre algum objeto, em cima de. Então, professor, se eu quisesse falar casa, eu posso usar o que então? É geralmente o que o concurseiro quer saber. Você pode usar o in, você pode usar o on e você pode usar o at, mas você precisa observar o contexto no qual você vai usar. Então, por exemplo, se eu falar assim, o gato está on the house. Nesse caso aqui, o gato está sobre a casa, ele está no telhado da casa. A prova vai dizer, de acordo com o contexto, o gato está no telhado? Tá sim, porque é on, não é dentro. Dentro é in. Tá dando para entender como que funciona? Então, para a gente resolver esse gabarito, ó, eu sou, né, um cientista de dados desse local aqui específico. Eu especifiquei onde que eu trabalho. Então, nesse caso aqui, como eu especifiquei, eu vou usar o AT. O meu gabarito é o gabarito letra B, porque eu especifiquei. Eu poderia sim dizer on, professor. Sim, se você trabalhasse no telhado do MJSP, tá bom? Então, a lógica aqui, mas professor, o in não é dentro, é como se fosse o mais certo, né? Então, o in tem a ideia de dentro, de interno. Então, para que a gente pudesse usar o in, a gente teria que trazer um contexto maior do que esse. Nesse caso, não, ele está falando especificamente de um trabalho.
Então, assim, como a gente especificou o local do trabalho, quando você especifica é at, ok? Se você quiser, eu ainda posso gravar uma aula só sobre essas preposições para a gente aprofundar muito mais. Gabarito justificado, um beijo no teu coração, deixa um like, vejo você no próximo vídeo. Bye.